Crianças, prestem atenção aqui, ó. Aqui comigo. Deixa eu falar com vocês uma coisa importante. Me tirem uma dúvida, eu sei que vocês sabem. Desobedecer a papai e mamãe é certo ou errado? Rapaz, vocês sabem mesmo. Agora, quem aqui já desobedeceu o papai e a mamãe? Mesmo sabendo que é errado, vocês desobedecem? Sim? Mesmo sabendo que é errado? Sim? E por que vocês obedecem mesmo sabendo que está errado? Por causa do pecado, é verdade. Por causa que meu pai, por causa que os pais nos ignoram, a gente fica pecando. Ah, é? Tá querendo justificar seu pecado, rapaz? Pode não. Olha só, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele diz assim, ó: a lei do Senhor fez com que ele pecasse ainda mais. Paulo disse isso. Como é que a gente pode pecar por causa da lei do Senhor? Ele vai explicar. É porque nós, por sermos já pecadores, mesmo ouvindo a lei, quer dizer, precisa obedecer o papai e a mamãe. Para ser mais exato, honrar o papai e a mamãe, o 5º mandamento. Aí ele diz, olha, mesmo sabendo disso, eu continuei pecando. E sabe o que foi que o pecado fez comigo? Me matou, disse Paulo. E não é só com ele isso acontece não. Com todo mundo é assim. Por causa do pecado, porque Jesus não tem pecado, isso mesmo. Por causa do pecado, nós morremos. A condenação do pecado é essa, a morte. Igual Adão e Eva, exatamente. E eles comeram, não é? Porque a serpente disse, ela enganou, né? fruto, vocês vão ficar sabidos. Isso, e ela enganou eles. E eles o quê? Caíram na armadilha da serpente e pecaram. E a gente continua caindo na armadilha do jardim, né? É verdade. Então olha só, se ouvir assim, ó, não pode desobedecer, tem que obedecer o papai e a mamãe, não resolve para a gente obedecer de verdade, para a gente fazer o que é certo. O que é que tem que acontecer, gente? Já que a lei não resolve. Não. O que será que resolve? Não, não é isso não. O que será que resolve? Arrependimento, sim, oração, ok, estamos por aí. Mas tem alguma coisa mais importante que tem que acontecer. Hã? A fé, ok. Mas quem é que coloca a fé no nosso coração? Jesus Cristo. É uma ação do Espírito Santo, da graça de Deus. A graça de Deus é que faz com que a gente realmente obedeça a Deus. Nós não conseguimos obedecer. Olha aqui, ó, sem bater, não pode não. Ó, a graça de Deus faz com que a gente, de fato, seja transformado no nosso coração. E a gente possa obedecer a Deus. A lei é perfeita, a lei do Senhor é perfeita. Só que não resolve. Nós precisamos do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Deus agindo no nosso coração por meio do Espírito Santo. E sabe como é que isso acontece? Porque Jesus Cristo, há muito tempo atrás, lá na cruz, morreu em nosso lugar. E a graça dele ressuscitou, não ficou morto não. No 3º dia ele ressuscitou e vivo está para todo sempre. Para sempre. Ele passou 40 dias lá na terra. Aí ele passou 40 dias depois de morto, né? É verdade. Olha só. A grande verdade que eu quero que vocês lembrem agora, olha. Presta bem atenção para vocês saírem daqui sabendo o que eu vou dizer. A graça de Deus é aquilo que nos dá poder para obedecer
a Jesus, obedecer a Deus. Só a graça de Deus pode nos fazer obedecer. Não adianta apenas ouvir, nós precisamos crer. Deixa o seu irmãozinho, vem para cá. Aqui, ó. Só por meio da graça de Deus que a gente consegue, de fato, amar a Deus e obedecer. Feche os olhinhos e vamos orar pedindo a Deus. Feche os olhinhos, todo mundo, feche os olhinhos para que a gente possa pedir a Deus que derrame da graça dele, para que transforme o nosso coração, para que sejamos de fato crianças que amam a Deus acima de tudo. Senhor, eu oro, ó Deus, por essas crianças agora. Rogo a Ti, Senhor, que derrame da Tua graça, que abençoe essas crianças para que elas Te amem, Senhor. Para que elas, ó Deus, entendam como é bom confiar em Ti, como é bom Te amar, Senhor. Que elas possam ter, ó Deus, convicção disso. Que a fé possa entrar em seus corações, vindo do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, crianças. Podem descer devagar e vocês vão para a salinha lá. Deus abençoe vocês e os pastores vão continuar falando com vocês. Devagar. Meus irmãos, vamos abrir na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma, no capítulo 7. Nós começamos o capítulo 7 na semana passada e vamos continuar nesse desafio de expor esse capítulo agora também. Romanos capítulo 7, versículos 7 até o 12. Romanos 7 a 12. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento, me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, fala conosco, Pai. Que a Tua palavra alcance os nossos corações nessa noite. Que sejamos confrontados pela nossa natureza pecaminosa, a fim de mortificá-la pelo Teu Espírito Santo, e sejamos, ó Deus, transformados à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, qual seria ou qual será o grande objetivo da educação na lei do Senhor? Como podemos pensar a educação de pais? Esse é um exemplo que eu trouxe na semana passada, eu quero desenvolvê-lo um pouco mais com os irmãos, a fim de considerarmos o que o apóstolo Paulo está falando aqui aos romanos. Há um desafio muito grande dos pais de apresentar o evangelho aos seus filhos dentro das lutas com a educação secular. Eu não sei quantos
talvez não tantos aqui, já estudaram pedagogia, já tiveram aí verificando nas escolas de pedagogia moderna. Não me refiro exatamente às escolas propriamente ditas, mas estou falando dos tipos de pensamento modernos, contemporâneos, de pensamento pedagógico. E qual é o objetivo que é dado por essas escolas de pensamento? Se você já estudou isso, você sabe que muitas e muitas vezes o que se apregoa basicamente é o seguinte: que o conhecimento deve ser apresentado ou deve ser facilitado para a criança, a fim de que ela obtenha emancipação e autonomia. Duas palavras caríssimas para o movimento de pedagogia contemporâneo. O entendimento de que a verdadeira cidadania, a verdadeira compreensão, quando da vida adulta, é para que já na vida, enquanto criança, essas crianças possam obter por si mesmas conhecimento, a fim de que elas, por meio de sua autonomia, da sua autogestão, elas se tornem bons cidadãos, se tornem bons trabalhadores, sirvam bem à sociedade. Essa é a grande finalidade, o grande objetivo das muitas e muitas escolas, cada uma com seus métodos para que alcancem isso. O problema é que essa visão secular da educação tem um pressuposto extremamente equivocado. O mesmo pressuposto que eu comentei na semana passada e que eu trago aqui de novo aos irmãos de uma forma diferente, é claro. O pressuposto de que, se você fizer com que alguém compreenda alguma verdade, se alguém conseguir alcançar a compreensão intelectual de algum comportamento moral, alguma questão, essa pessoa vai se comportar dessa forma. Esse pressuposto, que tem origem lá no iluminismo do século XVII, século XVIII, para ser mais exato, tem um grande problema. E os irmãos talvez já imaginem qual seja o problema: o pecado. Quando essas escolas de pedagogia, essas escolas de ensino pensam que apresentando meios para que as crianças encontrem formas de boa vivência, de boa cidadania, de bom comportamento, elas vão fazer isso, estão pressupondo uma certa neutralidade no coração humano, que simplesmente não existe. E você pode estar pensando que eu estou numa linguagem ou numa conversa muito abstrata, mas eu quero descer um pouquinho o nível aqui e nós considerarmos que muitas vezes nós também adotamos essa visão quando estamos lidando com os nossos filhos, não é verdade? Às vezes nós pensamos que se colocarmos uma placa na parede da nossa casa com cores claras ou cores com destaque o suficiente, certamente nossos filhos vão se comportar corretamente. Esse pensamento que está no meio de nós e que permeia o nosso coração, está em grande oposição a, de fato, o Evangelho. Porque muitas e muitas vezes nós achamos que apenas com uma apresentação formal, legalista, do conhecimento, nós conseguimos resolver os problemas. Mas isso não é verdade. Esse texto que acabamos de ler nos traz um grande desafio ao ensino do Evangelho. Não só, é claro, às crianças e aos seus pais, mas a todos. Porque todos nós precisamos ser confrontados pela verdade de que a lei não resolve os nossos problemas. Seria muito fácil, matematicamente exato,
apresentar comportamentos, legislações que nos fizéssemos servir ao Senhor de forma perfeita e exata. Mas não dá certo. Não é assim. E o apóstolo Paulo, portanto, passa mais uma vez a discutir, e ele começou isso já há um tempo, a relação do cristão com a lei. A relação de como nós devemos olhar para a lei do Senhor, considerarmos o poder da graça de Deus e verificarmos como que o pecado atua em nosso coração, muitas vezes nos enganando diante da lei perfeita do Senhor. Nessa noite eu quero considerar com os irmãos a necessidade da graça e a beleza da lei do Senhor. Porque no final das contas, e é isso que vamos verificar, a lei do Senhor, que é perfeita, boa, justa, como disse o apóstolo Paulo, a nossa incapacidade em cumpri-la nos leva direto para a necessidade da graça de Deus, onde nós precisamos depositar de fato a nossa confiança e não na força do nosso braço. E aqui já fica um alerta para todos nós, e de modo específico ao exemplo que eu estou dando aos pais, que independentemente das soluções que nós tentemos dar para a educação dos nossos filhos, seja apresentá-los dentro de um contexto de uma escola confessional, seja inseri-los dentro de um contexto de homeschooling, em qualquer caminho que você queira apresentar educacional ao seu filho, você precisa lidar com a necessidade da graça na beleza da lei. Veja comigo o versículo 7, nós vamos verificar até o versículo 11, que é a maior porção do texto, a necessidade dessa graça. Que diremos então, diz o apóstolo Paulo, que a lei é pecado? Que pergunta é essa que ele está nos trazendo aqui? Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo, nós vamos entender o que ele está falando aqui. É o problema da lei. A lei só trouxe mais pecado para o homem. Se nós considerarmos, por exemplo, quando no Monte Sinai, Deus promulgou os 10 mandamentos de forma escrita, dando a Moisés e consequentemente a todo o povo de Israel, e o que acontece na sequência desses relatos, quando o povo está ali reunido para adorar um ídolo, para quebrar a lei do Senhor, nós precisamos considerar que a lei não resolveu o problema. A lei do Senhor foi dada a Moisés, e antes mesmo que ele pudesse chegar até o arraial do povo de Deus, o povo escolhido de Deus, eles já estavam quebrando a lei que acabara de ser dada. Isso aponta para a realidade dos nossos corações, e por isso, diz Paulo, de modo nenhum. A negação contundente de Paulo, e é algo que ele vai enfatizar sempre, é: não confunda as coisas. Não confunda o problema do ser humano com relação ao pecado com o conhecimento da lei do Senhor. E é por isso que de modo nenhum podemos atribuir à lei do Senhor pecado. Mas diz Paulo: eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Houve um conhecimento por parte do pecado de forma mais direta quando Paulo conheceu a lei. E aqui nós vamos ver essa questão um pouco mais para frente. Nós precisamos lembrar da vida de um bom judeu. Um judeu que é educado desde a sua mais tenra idade a ouvir a lei do Senhor, dentro da própria liturgia da sinagoga. Quando o povo de Israel, o povo judeu, estava adorando o Senhor, e Paulo vivenciou isso desde muito cedo. Circuncidado ao 8º dia na sinagoga, vivenciando, portanto, a liturgia da sinagoga,
e continuando a ouvir da lei, ouvir os ensinamentos, tendo que decorar grandes porções da Escritura Sagrada. E diz Paulo: eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Aqui, esse conhecimento que Paulo toma para si, não é simplesmente, de fato, um conhecimento intelectual, e é também. Mas o que ele está dizendo é que houve, da parte da lei do Senhor, um poder por causa do coração humano, de aumentar ainda mais o desejo por pecar. Vocês já devem ter ouvido essa história: o proibido é mais gostoso. É o que Paulo está dizendo, é isso. É curioso pensar, mas isso é uma verdade bíblica. Não apenas com relação ao namoro escondido ou coisas do tipo, mas é que de fato, quando a lei do Senhor, por causa dos nossos desejos e paixões pecaminosas, é dada a nós, nós a quebramos com mais gosto. Ele diz isso. Veja agora o versículo, ou melhor, ainda o versículo 7, a explicação que ele dá: porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Aqui ele faz referência ao 10º mandamento. Ele menciona isso. Eu não teria conhecido o desejo da cobiça se na lei não estivesse dizendo que isso é pecado. Como que nós podemos entender isso? Como que nós podemos entender esse argumento do apóstolo Paulo, sem, no entanto, levarmos a lei do Senhor como se ela fosse pecado em si mesma? É preciso que consideremos, de fato, o grande desejo perverso que está enraizado em nosso coração, é claro, sem Deus. E isso é importante a gente lembrar. Uma importante moldura na leitura do capítulo 7 é que o apóstolo Paulo está tratando com o homem natural. Ele vai tratar do homem em Cristo, o homem livre do pecado, no capítulo 8. Mas o capítulo 7, ele quer que o cristão entenda da vida do homem sem Deus e do porquê essa lei justa e boa ainda nos é aplicada, ainda precisamos considerá-la. O conhecimento da lei trouxe mais desejos contra a própria lei, diz ele. Veja o versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Veja, eu disse aos irmãos, capítulo 7 em diante, nós estamos lidando com textos difíceis. Precisamos devagar, que a digestão ela é um pouquinho mais lenta, para que possamos entender o argumento de Paulo. Paulo diz que, ouvindo da lei, o seu coração, os seus desejos pecaminosos, o seu impulso natural herdado por Adão, despertou ainda mais cobiças. A lei não produziu justiça. A lei não resolveu o problema. Pelo contrário, trouxe mais condenação. Essa cobiça que aumenta, ela tem alguns sentidos aqui. Primeiro é que, de fato, como já mencionei aqui o ditado, o proibido é mais gostoso. Ouvir que isso é proibido trouxe para ele maior desejo por fazer o mal. Considerando isso, Santo Agostinho, no seu livro As Confissões, e é um livro que é basicamente uma grande oração, ele comenta do seu desejo pecaminoso de roubar frutas. E ele dizia que era um desejo que partia do seu coração, e era algo tão pecaminoso, era algo tão danoso, que muitas vezes ele roubava e jogava fora. O prazer do pecado pelo próprio pecado. Mas será que Agostinho e o apóstolo Paulo estariam numa situação
de pecaminosidade especial. Eles estão mais condenados do que nós, porque afinal de contas nós somos bonitinhos, mais perfeitos, e a gente não faz isso. O que Paulo e Agostinho estão tratando é de uma realidade profunda do nosso coração em ter prazer na desobediência contra Deus. E um prazer muitas vezes que não traz nem mesmo lucro. Sabe aquele caso da pessoa que mente tanto que ela acredita? Somos todos nós. Não necessariamente para com a mentira, mas necessariamente para com o desejo do pecado. Essa é a situação da pessoa sem Deus. Essa é a situação do homem fora da graça, diante da lei do Senhor. Uma lei que não vai resolver os seus problemas, muito pelo contrário, vai ainda dar mais poder para os desejos do seu pecado. É como ele termina: porque sem lei o pecado está morto. Por quê? 2 sentidos aqui. O primeiro sentido, mais óbvio, é que obviamente se o pecado é a transgressão da lei, sem lei não há transgressão. Mas tem um sentido mais importante aqui no texto. O que Paulo está dizendo é que sem o conhecimento da lei, os desejos pecaminosos não têm poder. Isso é algo assustador, meus irmãos. Isso vai completamente de encontro a qualquer escola de pedagogia secular dos nossos dias. O que Paulo está dizendo é: conhecer a verdade, nesse sentido, não é o que Jesus falou, não resolve o nosso problema. Porque esse conhecimento, esse mero conhecimento da lei, só traz mais desejo por ser contra a lei, por pecar ainda mais, por ir de encontro à vontade de Deus. É por isso que a graça se manifesta, meus irmãos. Não dá para a gente resolver o nosso problema com uma mera lista de regrinhas, porque nós somos maus. Nossos impulsos pecaminosos são terríveis contra a lei do Senhor. A partir do versículo 9 até o versículo 11, Paulo passa a dar um testemunho. Eu vou fazer a leitura mais uma vez. Nós vamos precisar diminuir um pouco mais a velocidade, porque agora nós vamos entrar mais ainda em uma porção do texto de difícil interpretação, onde há uma diversidade de compreensões. Vamos ler mais uma vez o texto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. A grande pergunta que nós devemos fazer, não só aqui, mas em todo o capítulo 7 é: quem é eu nesse texto? De quem Paulo está falando? Eu sei que pode parecer muito óbvio para os irmãos. Bom, Paulo está falando dele, do testemunho dele, como um crente que vive as contradições da vida, dos desejos do pecado e os desejos por obedecer a Deus. Como, por exemplo, ele vai dizer isso de forma mais assombrosa no versículo 24 do capítulo 7. Miserável homem que sou, diz Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? O problema, alguns problemas aqui, melhor dizendo. Primeiro, de fato,
a retórica, a forma de escrever da época, pode compreender que Paulo esteja usando aqui de uma metáfora, que esteja trazendo um eu que não signifique exatamente a experiência dele, mas sim a experiência de outra pessoa. Alguns vão compreender que se trate da experiência de Adão, porque, diz Paulo, eu vivia num tempo sem lei. Quando houve um tempo sem lei? Teria que acontecer isso antes do pecado, quando Adão e Eva estavam vivendo no jardim do Éden, e a lei não era exatamente a lei aqui dos 10 mandamentos, mas a lei era aquela que ordenava o homem comer do fruto, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Uma outra visão vai considerar que Paulo está falando de Israel, da vida de Israel, e aqui sem lei significa o Monte Sinai. Antes de receber a lei do Monte Sinai, vivia sem lei. É claro que há uma visão por parte comum de pensar, como eu disse, que esse é um testemunho de Paulo atual, da sua vida enquanto crente. Mas todas essas visões me parecem problemáticas. Eu quero listar alguns problemas aqui. O primeiro problema, por exemplo, de Paulo estar falando dele enquanto crente, é quando é que ele viveu sem lei. Como é que isso se deu? Outro problema, versículo 14. Paulo diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mais uma vez o eu aí, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Versículo 24 e 25, que eu já li o 24, fala dessa morte, desse corpo da morte. Portanto, nos parece aqui muito improvável uma leitura que permita considerarmos que o texto trate aqui de Paulo na sua vida cristã. Um crente nas contradições dos desejos de pecado, porque os crentes verdadeiramente salvos e remidos pelo Cordeiro Jesus Cristo não são escravos do pecado. Pelo contrário, estão livres do pecado. Temos visto isso várias e várias vezes no argumento do apóstolo Paulo, e o capítulo 8 vai deixar isso ainda mais claro. Um crente verdadeiro não é um miserável que está no corpo da morte, ou que tem um corpo da morte. Pelo contrário, recebeu o corpo da vida. Isso não faz parte da vida de um crente. Agora, será que seria, portanto, uma metáfora com respeito a Adão ou a Israel? Há outros problemas que o tempo não me deixa elencar tudo. Mas o próprio caso de Adão, nós vemos aqui que não compreende o contexto como um todo, considerando, por exemplo, a própria lei do Senhor que é dada, e em Adão, isso aqui não foi vivenciado como ele menciona, como Paulo está mencionando aqui. Israel também não teve um tempo dessa forma, sem lei, de fato. Parece que há problemas para todas essas questões. E precisamos considerar que, mesmo que Paulo esteja usando um argumento retórico, o eu dele parece falar dele mesmo. Um testemunho autobiográfico, mas não enquanto crente. Mas um testemunho de alguém ainda vinculado aos problemas da escravidão do pecado, antes da libertação da graça de Deus. Portanto, para alcançarmos aqui o nosso objetivo, o capítulo 7, de modo específico, o capítulo 7, versículo 7 até o versículo 25, trata do testemunho de Paulo antes da estrada de Damasco. Quando ele, desde cedo, ouviu da lei, viveu um tempo sem essa lei, e aqui a ideia é quando ele, ainda criança, não tendo todo o conhecimento, a consciência daquilo que ele ouvia, mas quando no Bar Mitzvah,
que é exatamente esse momento que o judeu, com seus 12 anos, faz a sua profissão de fé, para a partir de então ser um adulto espiritual, ele passa a ter consciência desse pecado. Então parece-nos que Paulo está tratando de fato da sua história, mas uma história antes de Cristo, uma história que aponta para a vida de pecado e de desejos pecaminosos de alguém que viveu contra o Senhor, mesmo com a lei. Isso se encaixa perfeitamente no argumento de Paulo, que quer de fato mostrar, especialmente a ala judaica da igreja de Roma, que a graça de Deus não anula a lei, mas um legalismo pode sim trazer para nós um entendimento falso da graça de Deus. Uma tentativa de produzir em nós uma salvação por meio meramente do comportamento e da lei pode de fato fazer com que a gente se afaste do Evangelho. E Paulo está toda hora combatendo isso. E agora mais uma vez ele bate nessa tecla. Portanto, o versículo 9, 10 e 11 nos trata de um Paulo jovem, primeiramente sem lei, como ele disse, houve um tempo em que sem lei eu vivia, sem a consciência completa dessa lei, é criança, ouvindo na liturgia da sinagoga, mas ainda sem essa consciência completa. Mas ele diz, quando veio o mandamento, quer dizer, quando eu conheci de fato, quando eu tomei conhecimento, quando fiz minha profissão de fé no bar mitzvah, quando tomei conhecimento de tudo isso, não resolveu o meu problema, pelo contrário, diz ele, o pecado reviveu e eu morri. Paulo está dizendo que no meio do seu alto nível de judaísmo, que em outras cartas ele vai mostrar toda a aptidão, inclusive tendo estudado na escola mais importante de teologia da época, poderíamos dizer assim, na melhor classe de fundamentos de toda Jerusalém, aos pés de Gamaliel, ele tomou conhecimento dessa lei e morreu. Claro, ele não tinha essa consciência naquele momento, lembra disso, porque ele vivia no alto do seu orgulho e do seu legalismo. Aqui é um Paulo crente olhando para trás e vendo o seu problema lá atrás, e vendo que mesmo com toda a educação que ele recebeu, ele estava morto em seus delitos e pecados, ele estava morto na sua transgressão. A lei mosaica não resolveu o seu problema, pelo contrário, ela fortaleceu os seus desejos de pecado e o matou completamente, espiritualmente. Claro que o apóstolo Paulo traz esse exemplo que não responde somente a ele, mas diz respeito a todo judeu, e na verdade diz respeito a todos os homens, porque todos nós, independente do momento que nós tomemos conhecimento, de modo mais maduro, da lei do Senhor, somos levados à morte por essa lei. E esse é o primeiro movimento da conversão, na verdade, meus irmãos. O primeiro movimento da verdadeira conversão é quando nós tomamos pé da nossa situação de mortos em nossos delitos e pecados, de mortos para a lei do Senhor, de mortos para os mandamentos do Senhor. E diz ele, versículo 10, e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, claro, o mandamento, Gamaliel, quando ensinou a Paulo a lei do Senhor, quando ensinou as sagradas letras para Paulo, de modo algum tinha por interesse matar Paulo espiritualmente. Mas essa é a função da lei, amados. Percebam a sutileza do processo. Aqui está Paulo considerando o seu passado e entendendo que essa lei que ele tomou conhecimento realmente era para a vida, mas ela só trouxe morte para ele. A educação para a cidadania só o tornou cada vez mais
inimigo da cruz, inimigo de Cristo, contra a lei do Senhor. Versículo 11, porque o pecado, aproveitando a ocasião, aproveitando que agora você tem mais conhecimento, enganou e o trouxe, por meio desse mandamento, à morte. Nós já temos visto isso. O pecado leva à morte, esse é o salário, essa é a consequência natural do pecado. A transgressão da lei nos leva à morte espiritual, à distância de Deus, nos leva à morte eterna, nos leva ao inferno, é aquilo que merecemos. E aqui está, meus irmãos, o cuidado que precisamos ter. Tudo isso nos leva a ver a graça. Porque diante de tamanha condenação, diante do melhor professor da época, você imaginou isso? Quem de nós aqui não queria ter o melhor professor de discipulado do mundo para educar os seus filhos no caminho do Senhor? Não é mesmo? Quem de nós não queria isso? Nós pagaríamos o quanto precisasse para pagar para essa pessoa ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. E Paulo está dizendo, não resolve. Porque a questão não é meramente conhecimento. A lei do Senhor, conclui Paulo no versículo 12, é santa, e o mandamento é santo, é justo e bom, mas nós precisamos é da graça de Deus. É a graça de Deus que de fato resgata o homem pecador da sua situação de inimizade com Deus. É o evangelho da graça que pode realmente nos restaurar, meus irmãos. E aqui de modo algum eu estou dizendo que nós devemos deixar de ensinar a lei. De modo algum eu estou dizendo que devemos deixar de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, mas precisamos considerar que não temos como divorciar a lei do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que converte, não é o homeschooling que vai converter seus filhos, não é uma escola confessional com o melhor capelão das galáxias que vai converter os seus filhos. Não é o melhor livro de paternidade e maternidade que você pode ler para descobrir todas as regras mais importantes para educar seus filhos. Isso não vai converter os seus filhos. Não será, preste bem atenção, os melhores pastores da galáxia que se encontram exatamente nessa igreja, com exceção de mim, para modéstia, né? Que vão poder converter os seus filhos, meus irmãos. Mas é o poder do Espírito Santo de Deus. Paulo precisa lembrar isso no seu testemunho, porque o seu testemunho é o nosso testemunho. Com você também foi assim. Com todos nós tem que ser assim. É a graça e somente a graça que de fato pode nos transformar. Meu querido, minha querida, o Senhor deseja nos confrontar hoje. O Senhor deseja ir fundo no nosso coração. Sem Deus, nós somos perversos. Sem Deus, nosso desejo está na desobediência, no pecado, no prazer do pecado. E talvez seja essa exatamente a sua situação agora. Você está vivendo uma vida de grande prazer pelo pecado. Talvez seja esse o seu quadro, a semelhança de Paulo. E ouvindo da palavra de Deus,
e ouvindo do Evangelho. Você pode estar considerando aí: sou eu. Essa é a descrição da minha vida. Eu estou como Paulo, eu estou como Agostinho. E talvez você se pergunte: o que eu posso fazer? E glória a Deus, porque você não pode fazer nada. Mas se Deus tem dado consciência a você hoje, para que compreenda a sua nudez, para que perceba a sua morte por causa do pecado, é hoje também que o Senhor te chama para se render aos seus pés. E como um mendigo numa rua, completamente surrado, sem nada para oferecer, que estende a mão pedindo por misericórdia, é isso que você tem que fazer diante de Deus, clamando ao Senhor por salvação e graça, porque somente Ele pode fazer isso. Nessa noite nós somos confrontados pelos nossos métodos tolos de convencimento. Nós somos confrontados para reconhecer a graça, o tamanho do nosso pecado, mas o tamanho da graça. E que graça maravilhosa! E que graça que superabunda em nossas vidas para a glória de Deus. Você não pode sair daqui hoje sem reconhecer da graça de Deus, sem reconhecer que sem Deus você não é nada. Você não pode sair daqui hoje sem perceber, como Paulo percebeu, que somente Deus, que somente Cristo, que somente a graça pode de fato te salvar. E você, pai, você, mãe que está aqui hoje, reconheça isso para com seus filhos também. Reconheça isso para que você também possa tomar consciência que nós somos chamados a clamar pelo Espírito Santo de Deus, pregando o Evangelho aos nossos filhos, na confiança do poder do Espírito Santo de Deus para a conversão deles, para a glória de Deus. Amém, amém. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome, que nos dá graça tão grande diante do pecado que toma a nossa vida. Por conta, ó Deus, das raízes malignas dos nossos próprios desejos maus, nós hoje queremos, ó Senhor, de fato nos entregar a Ti, Senhor. E o meu clamor é que Teu Espírito Santo alcance os nossos corações essa noite. Faz-nos conscientes da nossa vida de pecado no passado, como também gratos pelo poder da graça, pela salvação que só pode vir de Ti, ó Deus bendito, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Abençoa o Teu povo aqui, Senhor. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo pela transmissão e aqueles que nos ouvirão ainda. Que essas palavras ecoem para a Tua honra e para a Tua glória, na transformação que só Teu Espírito concede. Em nome de Jesus. Amém.